Agora, o Paulo veio aqui elogiar o sucesso de um Ministro da Educação que foi resolvendo problemas num mês e 15 dias. Sánchez resolveu este problema em menos de 24 horas. Porque neste momento, mais de 80% das pessoas que entraram neste território já foram devolvidas ao seu território de proveniência. O que nós vimos foi, através das redes sociais, por exemplo, no Parlamento, no Congresso norte-americano, os republicanos pró-MAGA aprovaram um financiamento a Marrocos excepcional de 40 milhões, precisamente para reivindicarem os territórios de Ceuta e de Melilla. Trump, quando deixou de ser presidente em 2020, em novembro de 2020, em dezembro de 2020, tinha já perdido as eleições para Joe Biden e reconhece, neste caso, a pertença dos territórios do Saara Ocidental a Marrocos. Marrocos, recentemente, entre 2020 e 2020, em abril, celebra os acordos de Abraão com Israel e começa um processo de cooperação militar com Israel. E Sánchez recusou a utilização de bases aéreas aos Estados Unidos para a agressão à Palestina. Sánchez foi o primeiro Estado europeu a reconhecer a soberania da autoridade palestiniana sobre os territórios da Palestina. E é evidente que estes movimentos de redes sociais foram movimentos instrumentalizados por Donald Trump, por Israel e pelo Reino de Marrocos. E, portanto, por exemplo, hashtags a circular durante 3 dias antes da invasão que diziam Araga ou Arag, que significa fogo a Ceuta. Ismar, que significa investida. Já agora gostava de dizer outra coisa, até porque tenho aqui um católico como eu à minha frente. Ouvi alguns a criticarem uma decisão da secção de contencioso administrativo do Supremo Tribunal Espanhol por ser um fator de atração. E tenho ouvido muitos disparates. Muita gente que não leu o acórdão. O que o acórdão diz é que quando há uma detenção de alguém em alto mar, ora, qualquer pessoa que conheça Ceuta sabe que há um posto de controle de fronteiras entre Ceuta e Fnideg, que é a cidade mais próxima marroquina de Ceuta, e sabe que estes indivíduos circularam por mar uma rede e um pontão durante, de facto, várias centenas de metros, mas nunca estiveram em alto mar. E o que disse o Supremo Espanhol foi que se estas pessoas fossem detidas em alto mar, como o alto mar não está sob jurisdição de nenhum dos Estados, têm que ser apresentadas a um tribunal e tem que haver um processo devido para aferir se essas pessoas devem ou não ser expulsas. Olha, deixe-me começar por dizer que eu fico sempre surpreendido quando um socialista fala abertamente de imigração. E eu pergunto, o Miguel Prata Roque quer mesmo falar de imigração? Quero. É que a não ter a mínima das noções da política de portas escancaradas e das consequências absolutamente devastadoras que essa política de portas escancaradas, que foi seguida pelos governos socialistas de António Costa e que agora são seguidas pelos governos socialistas de Pedro Sánchez, tiveram em Portugal e continuam a ter em Espanha. Deixe-me dizer-lhe, a política de imigração socialista não é currículo, é cadastro. E teve, de facto, consequências absolutamente devastadoras em Portugal e está a ter agora em Espanha. Mas já lá vamos. Sobre a questão concreta de Ceuta. Ceuta é uma situação, é uma crise migratória muito grave. E é uma crise que alertou toda a Europa e que chocou muitos portugueses. A situação de Ceuta representa o colapso das políticas migratórias do governo socialista de Pedro Sánchez. O Estado espanhol falhou completamente naquela crise. Hoje sabemos que o Estado espanhol foi informado previamente pelo Al-Qaeda e pelos serviços de informação espanhóis que a invasão daqueles imigrantes estava iminente. E o que é que o Estado espanhol fez? Zero. Não fez nada. Não reforçou as fronteiras, não informou a polícia, não pôs forças armadas nas fronteiras para evitar aquela situação. E o que é que aconteceu a seguir? Uma invasão, segundo dizem os últimos números, de mais de 100 mil imigrantes que entraram ilegalmente na cidade de Ceuta, criando o caos e o pânico nos habitantes de Ceuta e, pior ainda, provocaram cerca de 100 mortos. E eu pergunto, é isto o humanismo da esquerda europeia? E eu respondo, não. Isto é o pior do socialismo. É esta incapacidade de assumir responsabilidades. O Estado espanhol falhou completamente. Pedro Sánchez falhou completamente. Foram avisados previamente que esta situação ia ocorrer e não fizeram absolutamente nada.
e têm neste momento 100 mortos a lamentar, para além de todo o caos que foi criado, e a única coisa que Pedro Sánchez faz, que é o próprio do socialista, é culpar os outros governos europeus, como se os outros governos europeus tivessem alguma responsabilidade no caos que foi criado pelo governo socialista Mas de Pedro quase 100 mil Sánchez. pessoas a entrarem naquela zona não significa que poderá haver algo por trás? Mas eu não sei se há ou não há. Eu não sei nós se somos há ou não. um governo que legalizou uma série Eu não de sei, pessoas. estamos a fazer coisas distintas, eu não faço essa comparação e essa confusão. Vamos lá ver, eu não sei o que é que aconteceu, se é redes sociais, se é frente Polisário, se é o problema de Marrocos com a Algéria, eu não sei o que foi. A única coisa que eu sei é que o governo espanhol não fez nada daquilo que devia ter feito. Reagiu. E neste momento há 100 mortos a lamentar por ineficácia e por ausência de respostas do governo de Pedro Sánchez. E por isso é que eu respondo, é isto que é o humanismo dos socialistas. Então, Não é. então o que é que... Isto é o socialismo no seu pior. Deixe-me dizer-lhe já agora outra coisa. Sabendo e não confundido a situação de Ceuta com o resto de Espanha, eu acho que este é também um momento importante para analisar as consequências das políticas migratórias em geral, não específicas de Ceuta, mas em geral, do governo socialista espanhol. Porque, como eu dizia há pouco, Espanha continua a ter uma política de portas completamente escancaradas, como Portugal tinha no tempo de António Costa, para grande aplauso dos socialistas portugueses e, em particular, do Miguel Prata Roque. E isto é grave porquê? Porque quando um país europeu tem políticas migratórias muito diferentes da generalidade dos outros países europeus, essas alterações têm implicações não só naquele país, mas no resto da Europa, porque os imigrantes que entram nesse país, depois podem circular para o resto da Europa. Segundo, e isto também é muito importante, as redes de imigração ilegal sabem muito bem os países onde é mais fácil os imigrantes ilegais entrarem. E neste momento, Espanha, como Portugal já foi, Espanha é o elo mais fraco da imigração ilegal em termos de fronteiras externas da Europa. Eu deixo-me dizer-lhe isto, as pessoas já se esqueceram, mas Portugal, durante muito tempo, no tempo dos governos, dos 8 anos do governo socialistas, era anunciado no Extremo Oriente como a referência, o país mais fácil para entrar na Europa. E houve muitas vezes, e houve muitos, e os governos socialistas portugueses são responsáveis por Portugal ter hoje mais de 1,5 milhão de imigrantes, muitos, 14% da população, muitos deles entraram sem ninguém saber, através daquele instituto absolutamente negativo que foi criado da manifestação de interesse, muitos deles sem registros criminais, pondo em causa muitas vezes a própria consistência da nossa sociedade. E, efetivamente, os socialistas deviam estar neste momento a pedir desculpa, os socialistas portugueses e espanhóis deviam estar a pedir desculpa pelas políticas absolutamente devastadoras e negativas de imigração que foram criadas. Eu sei, deixa-me só acabar com isto. Eu sei que o Miguel não pede desculpa. E não pede desculpa porque penso que há cerca de um ano revelou, penso que aqui neste programa, que este aumento de imigrantes, este aumento de imigrantes podia ser um magnífico filão para o eleitorado de esquerda do futuro. Mas não pode ser assim. As coisas não podem ser vistas dessa forma. Certíssimo. O PIB espanhol em 2024 foi de 3,2%. Em 2025 foi 2,8%. Este ano está em 2,7%. A taxa de desemprego em Espanha está abaixo de 10%. O salário mínimo nacional subiu a 60%. As entradas em Itália foram de 478.600 imigrantes. As entradas em Espanha foram 234.760. Não é verdade que alguma vez tenha havido políticas de portas escancaradas. Em Espanha, por exemplo. Este processo de regularização não se aplica a nenhum destes cidadãos que entram em Ceuta. Só se aplica a pessoas que estão lá há 6 meses. Há 6 meses já estão Sabe quantas pessoas é que o governo espanhol esperava regularizar? política, 500 mil. Sabe quantos é que apareceram? Quantos é que se responderam à chamada? 1.700.000. 1 milhão e 700. Está a ver o problema. Temos que fechar. Espanha criou Quanto o às resto da Europa. informações, o Paulo Núncio sabe mais dos serviços de informações espanhóis do que eu. Miguel, para fecharmos, Isso foi informado. Isso é um relatório oficial. Eu não posso pronunciar É um sobre isso. desconhecimento, mas vai haver o relatório oficial. E aguardarei relativamente a essa discussão em Espanha. Voltaremos seguramente a... Pedro Espanha e a esquerda espanhola fará esta discussão nas próximas eleições para as Cortes e tenho a certeza que o povo espanhol saberá apreciar. Obrigada aos dois.